Shalom, graça e paz. Eu sou o professor Euler e vamos falar de mais um assunto importante que se encontra, claro, na Palavra de Deus. Deixa aí seu like, deixa aí também os seus comentários acerca desse pequeno assunto que para mim e para muitos é tão importante e também tão relevante. E o assunto de hoje é sobre a salvação é para todos os homens? Uma pergunta. E minha análise será uma análise lexicossintática da palavra paz, que é uma palavra grega, que quer dizer todo, todos, o todo, em diversas passagens do Novo Testamento. Então isso para mim é muito importante, onde vamos delimitar essa palavra, né? E vamos percorrer aonde ela vai se encontrar no Novo Testamento, beleza? Aqui na introdução deixei uma pergunta. Todo o conteúdo completo você pode encontrar no nosso Facebook, que é Seminário IBTEL, ou IBTEL, e também no Bíblia Explicada Teologicamente, que é nosso blog. Você pode encontrar todo esse material que também está em PDF. Dentro desse quesito a gente faz uma pergunta, claro, sobre a questão da salvação. A salvação, ela é limitada a certas pessoas? Todos no que tange a salvação, na Bíblia, é limitada a certas pessoas ou não? O que você acha e o que você entende? Você pode deixar aí um comentário para nós aí, estarmos observando e analisando, beleza? E o que eu vou ressaltar aqui é justamente as posições dos léxicos. Tanto do léxico de Eduardo Robson, tanto do léxico também de Johannes Low e Eugênis Nida, que é o léxico baseado em domínio semântico, do Dicionário do Novo Testamento de W.C. Taylor e também do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Tá? E eu vou dar as descrições das páginas que estão sendo envolvidas. Neste quesito nós temos o seguinte: a minha análise sempre vai ser delimitada a certa circunstância que eu vou mostrar passagem por passagem e aquilo que ela vai ressaltar. Tudo bem? Diante de um conceito que nós temos, por exemplo, do significado semântico, como você está vendo aí em negrito, e eu coloquei essas letras coloridas justamente para facilitar a pesquisa e também o endereço. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, na página 2521 a 2522, o termo paz como adjetivo no singular, em primeira instância, letra A, sem artigo significa cada. B, antes do substantivo ou substantivo com artigo significa todo. Paz rei Iudaias. Mateus 3,5. C, entre o artigo e o substantivo, indica inteiro o todo, ou seja, dando uma ênfase, ropaz nomos, Gálatas 5,14, toda lei. Nós temos também paz, aqui está em negrito, né? Paz no plural, significa todos. Paz como substantivo significa cada um, todos. Vinculado a tis, segundo o dicionário, significa cada um. Contopan significa tudo, a totalidade e também o ponto principal. Em panti significa em cada assunto, com respeito a tudo, em tudo. Observou até agora, dentro desse contexto, que paz significa cada um, mas dentro de um todo, o todo, todos, dentro de um conceito. Aquilo também que é geral, e aquilo também que é plural, e definido e indefinido. Aqui na parte vermelha, nós temos aqui que passa, o neutro plural, panta, significa todas as coisas. Tá, panta tudo isto, ou seja, 2 Coríntios 4,15, fala de todas as coisas, mesmo que está no neutro, e ele deixa algo muito aberto, trazendo, claro, uma indefinição. Romanos 11,36, Colossenses 1,16 e 17, vocês podem estar observando acerca dessa palavra pan, paz ou panta. Em grego secular, tapanta significa também a totalidade, o universo,
Rapas é uma forma fortalecida de paz, frequentemente empregada com o mesmo sentido, mas às vezes com um significado intensificado, a totalidade de tudo, de todos. Então, portanto, segundo o dicionário que nós estamos observando, nas páginas que também foi direcionada a 2521 a 2522, está ressaltando o significado semântico de paz, que é a palavra que estamos analisando e observando. Então ela tem todos esses significados e você pode estar pegando também o seu dicionário e está vendo aí também nos dando essa contribuição. Agora vamos para outra parte do estudo. Já verificamos as questões semânticas, ou seja, o significado semântico de paz, se refere a tudo, todos, cada um e assim sucessivamente. Agora, examinando as sentenças em grego com paz, tá bom? Ressaltando as regras já estabelecidas nos léxicos e dicionários, ou seja, aquilo que vamos mencionar, aquilo que foi mencionado anteriormente. A parte amarela ressalta a primeira regra. Essa primeira regra diz o seguinte: quando paz aparece antes de um substantivo com artigo, traz a ideia de uma totalidade, todo o todo. Nós temos aqui um exemplo da Almeida Corrigida Fiel de Mateus 6:29, que diz: eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória. Observe que todo está se referindo ao todo que Salomão tem ou que Salomão tinha. Se vestiu como qualquer um deles. Nós temos a palavra grega empathetedoxa, ou seja, em toda a sua glória, observando que o artigo definido do substantivo doxa está posterior ao adjetivo passer, isto ressaltando a regra dentro da sentença, ok? Que paz aparece antes de um substantivo com artigo, ou seja, substantivo doxa com artigo T, também com o artigo dele, traz a questão que está se referindo a Salomão, ou seja, tudo que ele tinha em toda a sua glória, envolvendo, claro, o seu reino. Observamos o que o termo passer, ou passetedoxa autu, está se referindo a tudo, ou seja, honra, dignidade e majestade, aquilo que eu estou colocando, que a palavra está tendo essa nuance e essa indicação acerca do reino de Salomão. Está se referindo a tudo que Salomão tinha. Nós temos aqui um outro exemplo também, em Lucas 1:10, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Olha só, de novo a palavra toda. Antes, aqui na língua grega, nós temos um artigo, nós temos pletos, pantopletos. Nós temos um artigo de pletos, é tu, porque a multidão é a. E nós temos o adjetivo pan. Diante da regra, ressalta o todo, todo ou todos. Ou seja, toda a multidão está sendo endereçada por esses adjetivos e também pelo artigo e também pelo substantivo, se referindo àquela multidão que estava na hora da oração, sem especificar individualidade entre si. Então, pantopletos, indica toda a multidão, ou seja, nós temos, claro, umas palavrinhas que eu coloquei aqui, é muito importante, a expressão pantopletos, toda a multidão, utilizando um artigo com seu substantivo, mostrando que não era qualquer multidão que estava ali, correto? Mas uma multidão com fortes crenças religiosas. O adjetivo predicativo, nominativo pan, qualifica o todo, ou seja, a multidão de uma forma coletiva e vibrante, sem trazer uma ideia de cada indivíduo envolvido. Essa é a ideia que, na verdade, eu ressaltei aqui de acordo com o texto que está sendo envolvido. Outro texto que vamos trazer é em Mateus 3:5, que diz assim: então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Observar aqui essa palavrinha, que ela está em vermelho, toda a Judéia. De acordo com a regra, por exemplo, o adjetivo paz, ela está antecedendo o artigo e o substantivo, dando a ideia de cada, de todo, como um todo. Tudo bem até aqui? Então nós temos a palavra passa, re e udaia, ou seja, passa, adjetivo. Nós temos o artigo de Iudaia, ou seja, da Judéia.
a Judéia. Dentro desse conceito, então, a Judéia, ou toda a Judéia, claro, com uma forma de metonímia, indicando para cada habitante daquela cidade, iam ter com ele, não somente a Judéia, mas Jerusalém, como toda a circunvizinhança do Jordão, iam ter com ele, observando, claro, o seu sermão. Então, todo aqui mostra um coletivo, mostra um plural, tá? E que está indicando como uma questão metonímia de habitante da cidade para as pessoas, aqueles que habitam nessas cidades e que vão até o arauto de Deus ouvir a sua mensagem. Mais uma vez, ressaltando a palavra todos. Até o presente momento, se você quiser, por exemplo, prolongar no estudo, você pode verificar Mateus 8,32, Marcos 5,33, João 8,2, Romanos 3,19 e 4,16, dentro desta primeira regra. Até aqui tudo bem? Vamos agora para a segunda regra. O emprego do termo paz, trazendo uma ênfase de número definido agora. Paz no plural com substantivo com artigo no plural. Mais uma vez, paz no plural com substantivo com artigo no plural. Trazendo um número definido. Mesmo estando no plural, mas traz um número definido. Nós temos aqui Mateus 1, versículo de número 17, que na Almeida Corrigida Fiel diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Observa que todas as gerações, ela está delimitada. Mesmo que a palavra passai está aí, todas, tá? No plural, passai está no plural, esse adjetivo. Mesmo ele está sendo sucedido por artigo, tá? Por artigo. E geniai também no plural, que é um substantivo, ele também tem um reforço, né? Tem um reforço da preposição apo, aqui é a preposição apo, tá? E do advérbio eos, preposição apo e o advérbio eos, desde e até, ou seja, passai, haigenei apo Abraão eos Davi, ou seja, todas as gerações, desde Abraão até Davi. Vejamos que está no plural, mas está sendo delimitado essas gerações, somente as gerações que estão se enquadrando desde Abraão até Davi. Outro exemplo que vamos destacar é Atos capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele. O grego fala pantes, todos, claro, pantes. Diante desse contexto nós temos as seguintes questões: todos que estavam com eles. Quem era o que estava com eles? Está sendo delimitado. Aqui está sendo delimitado. Observamos que nesse contexto e nesse texto, aqui está sendo delimitado todos os que estavam com ele. Roisum auton. Observamos que eram os saduceus, os que chegaram até ele, provavelmente seria no Sinédrio. Então, se todos está especificando um grupo de pessoas que está naquela possivelmente reunião. Atos capítulo 5, versículo de número 17. O termo, mais uma vez, traz a ideia de um número indefinido, pois o resultado ressaltado que a seita dos saduceus estava no local. Era possivelmente o Sinédrio, como eu já falei anteriormente, que ele estava fazendo um tipo de reunião. De fato, a reunião tem um número indefinido de pessoas. Nos dois exemplos que eu dei acima, o adjetivo paz indicou um número indefinido. Devemos sempre recorrer também ao contexto em que a palavra está inserida para termos mais segurança no momento de extrairmos o verdadeiro significado. Aqui passamos a segunda regra. Na terceira regra nós temos algo interessante. Você pode também estar voltando o vídeo com mais detalhes para você pegar todas as questões, tá bom?
Estude bastante essas regras, são importantes. Elas estão nos léxicos e estão nos dicionários. Terceira regra diz o seguinte: plural com artigo, pantes, indicando todos eles, todos aqueles mencionados. E nós temos um exemplo aqui de Marcos 14:64. Diz assim: ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Observamos que todos aqueles mencionados, ou seja, ouviste a blasfêmia que vos parece, ou seja, a blasfêmia daqueles que estavam naquele momento, que estão sendo mencionados. Então todos, que é a palavra pantes está dando uma ideia, né, diante com o artigo dentro desse contexto, que é todos eles, todos aqueles que estão mencionados no enunciado. Sempre a palavra pantes, ela vai trazer uma ideia de todo, e aqui está mencionando aqueles que estão, ou que estavam neste julgamento, e que também blasfemaram. Trouxe um tipo de blasfêmia, mais ou menos assim, ok? A questão da blasfêmia que estava dentro do seu contexto, e todos aqueles que estavam também no contexto ressaltaram, claro, que isso seria réu de morte. E todos julgaram, ou seja, réu de morte seria aquele que está em Marcos capítulo 14, verso 64, no caso seria Jesus. Tudo bem até aqui? Então, pantes, quer dizer, todos julgaram, dá a ideia de todos eles, todos aqueles mencionados dentro do enunciado. A quarta regra que nós temos aqui é interessante. Paz no singular sem artigo, implicando pluralidade. Tomada isoladamente, temos aí todo, cada um de todos. Quase igual à regra anterior. Ela tem um pouquinho de diferença. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, Mateus 3,10, que diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Marcos 3:10. A palavra pan, a palavra dendron, dendron. Observamos que neste sentido, pan, ele não está, mesmo estando no singular, o substantivo dendron também, que é árvore, não está com artigo. Dendron é singular também, mas ele não está com artigo, dando-se uma ideia de uma pluralidade, mas tomada isso isoladamente, ou seja, toda árvore, ou seja, que não produz bom fruto. A árvore ressaltada aqui é somente aquela que não produz bom fruto, e o todo é ressaltado dentro desse enunciado, dentro desta palavra, e eu acredito que está sendo bem proveitoso para você, onde está sendo usada a palavra paz dentro desse quesito, na quarta regra, indicando e implicando uma pluralidade. Ela é tomada isoladamente, mostrando todo, mostrando cada um desse todos, cada um desse todos dentro desse enunciado. Toda árvore produz que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. Vamos para a quinta e última regra. Número indefinido. Aqui que eu quero chamar a vossa atenção. Nas nossas próximas análises, nós vamos expor alguns textos que serão importantíssimos para estarmos vislumbrando a questão, por exemplo, dentro do quesito da salvação. O texto que vai ser mencionado é o texto de João 3,16, é o texto de 1 Timóteo 2,4 e é o texto também de Tito 2,11. Mas antes disso, quero chamar a atenção a alguns pormenores aqui. Atos capítulo 22, verso 15. Nós temos um número definido, porque
porque também não tem artigo definido. Então ressalta basicamente aqui dentro do texto, do seu contexto, o número indefinido. Atos 22:15 diz assim: porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. A palavra pros, que é para, pantas antropos, pantas é o adjetivo, antropos não está com artigo, nem definido, nem indefinido. Na verdade, o grego não tem artigo indefinido nesse quesito aqui, mas ela não é carregada de artigo, mas está trazendo, claro, uma indefinição propriamente dita. Então, a tradução seria com todos os homens. Paulo, que é a finalidade, está dentro desse quesito com todos os homens, está fortemente indefinida diante do texto e também diante do seu contexto, pois não está delimitando quais homens o apóstolo Paulo poderia testemunhar acerca do evangelho. Sabemos que o apóstolo evangelizou tanto os judeus como os gregos e gentios, e isso é notório, mas pela frase, o próprio Paulo nos deixa um número indefinido de homens que tem de levar as boas novas de salvação. Quem disse aqui? Paulo. Agora eu vou ler uma questão aqui. Duas passagens que têm o mesmo valor em sintaxe e ideia teológica vão ser analisadas posteriormente. Diante das regras dos léxicos de Eduardo Robson, que é a principal fonte desse estudo, o termo paz, na sua forma plural, sucedido por um substantivo sem artigo, está indicando um número indefinido. Analisaremos outras passagens que se enquadram na mesma regra, implicando assim um número indefinido. Vamos mais um exemplo aqui para entendermos esta indefinição. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte também passou a todos os seres humanos, ou todos os homens, olha a palavra, todos os homens. Por quê? É indefinido. O substantivo não tem artigo. Tá? Pantas antropos é traduzido como todos os homens, no sentido indefinido. Mais um texto, nós temos Romanos 5,18. Pois assim como por um homem, ou por uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens, olha a observação, todos os homens, para a condenação. Aqui na primeira parte, nós temos a palavra espanta antropos, também não tem artigo definido, o substantivo antropos, panta é o seu adjetivo. Na segunda parte que nós temos, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a purificação da vida. Na segunda parte nós temos espanta antropos, antropos dikaiosinzoen. Antropos também na segunda parte não tem artigo, não está levando artigo, mostrando assim uma indefinição. Essa indefinição não está dando a ideia que tem certas classes de pessoas dentro desse contexto. Não. Está indefinido. Todos os homens indistintamente de cor, raça e etnia. Nós temos também Hebreus 1,6 que diz assim: e outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito de Deus, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Pantes angeloiteu, realmente, é todos os anjos de Deus, indistinção de classe. Não interessa se é Miguel, Gabriel, se é arcanjo, querubim, serafim, é todos os anjos de Deus. Aqueles que se enquadram da forma de angeloiteu, deves adorar a Jesus Cristo. Tudo bem até aqui? Hebreus 1,6. Sem distinção. Aqui, até o anjo Miguel deve adorar a Jesus, pelo menos no texto que está dizendo, ok? Lembrando que a análise somente é diante de textos
que trazem a palavra paz. Claro que existe milhares de textos para isso e muita coisa a ser observada também. Ok? O que eu analisei até agora é justamente uma análise lexicossintática acerca dos termos. Vimos que em todos os casos os substantivos estão sem artigo, portanto o entendimento de todas as sentenças é uma clara indefinição. Agora quero chamar a sua atenção para os dois textos que vamos elucidar posteriormente e que vai envolver agora o campo da questão de salvação. Até aqui mostramos a questão da posição dos léxicos. Agora vamos mostrar agora, para trazer uma finalização do nosso estudo, Tito 2,11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Observamos que soterios passin anthropos, que é salvação a todos os homens, está interligada, tá? Esta salvação está interligada. Observamos também um outro texto, que é 1 Timóteo 2,4, diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todas as duas passagens, panta anthropos, está sem artigo no seu substantivo, levando assim a crer e a entender, dentro das regras gramaticais, que ele está trabalhando com um número indefinido de pessoas. Na primeira sentença, nós entendemos da mesma forma, e a segunda sentença da mesma forma. Então, não podemos definir Tito 2,11, 1 Timóteo 2,4, com um número definido de pessoas para a salvação. Aqui é o ponto-chave, porque nós temos, claro, substantivos sem artigo. Analisando primeiro Tito 2,11 diz assim: passim, um adjetivo dativo masculino plural, concordando, claro, com seu substantivo, anthropos, dativo masculino plural, sem artigo definido. Também nós temos em 2 Timóteo 2,4, pantas, que é um adjetivo dativo masculino plural, concordando, claro, com seu substantivo, anthropos, dativo masculino plural, se enquadrando na regra proposta. Qual é a regra proposta? É quando, por exemplo, dentro desse contexto, panta ou pas está, por exemplo, com um substantivo sem artigo, dá a ideia de uma indefinição. Essas são as questões. Os dois textos citados em destaque neste estudo não podem ser obtidos como uma passagem que indica um número definido. Portanto, a salvação vinda por Deus é para todos os homens, sem distinção de raça, cor e etnia. O texto não vislumbra um grupo de pessoas e nem uma unidade coletiva singular, mas a todos em geral, sem mencionar definição restrita. Vamos ler mais um pouquinho. Na passagem de Tito 2,11, enfatiza o termo charis, ou charis, quer dizer graça, como uma manifestação, epifane, cujo significado é fazer aparecer, mostrar-se em. É visto também que ela está relacionada como posse do substantivo tuteu, ou seja, ela, a graça, procede de Deus, pois é gerada nele. Da mesma sorte, a salvação é trazida por ela, ou seja, pela graça, para todos os homens, porque ambas provêm de Deus. 1 Timóteo 2,4, o que me chama a atenção é o verbo telei, que por causa de sua terminação, ei, está na terceira pessoa do singular de telu, verbo indicativo presente ativo da primeira pessoa do singular. Na classe gramatical, telei está no modo indicativo, pois está ligado a teu, que é o praticante da ação verbal, ou seja, o modo indicativo dá a ideia que o sujeito da ação pratica, e quem é o sujeito que está praticando é teu, então está no modo indicativo. O modo indicativo, como diz aqui, é o modo da afirmação da realidade e representação do verbo como real, ou seja, o verbo é real. Ou seja, o desejo de Deus em salvar todos os homens é de fato real e não imaginário. O verbo está também no tempo presente, na voz ativa. O tempo presente nós já conhecemos perfeitamente.
Segundo Lourenço Rega, o mesmo aplica sobre o tempo presente, ou explica sobre o tempo presente, dizendo que em todos os modos, incluído o indicativo, o presente expressa uma ação contínua ou um estado incompleto. Ação contínua num estado incompleto, chamada ação durativa ou linear. A ação é considerada como progredindo em andamento acontecendo. Dentro do termo do tempo presente, claro, que a ação ela vai se desenrolando, que ela está acontecendo esta ação. Ela não acabou, mas ela está acontecendo quando o apóstolo Paulo utilizou esses termos. Nós temos também aqui o seguinte: se a ação é considerada como progredindo em andamento, como acontecendo, então o desejo e a vontade de Deus em salvar todos os homens está ativa e vivificante em função real e presente, segundo a visão de Paulo, que usou esse termo grego, queridos, nesse tempo presente na voz ativa. Agora, o termo anthropos está sem artigo e no plural, mostrando assim um número indefinido na pessoa ou de pessoas na salvação. Tanto Tito 2,11 quanto 1 Timóteo 2,4, de acordo com as regras gramaticais, não podemos conceber um número definido de pessoas. Aqui, perfeitamente, analisando 1 Timóteo 2,4, Tito 2,11, ali o número de pessoas que vão ser salvas é indefinido, não está trazendo uma definição. Analisando agora João 3,16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, olha a palavra paz, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a palavra outosgar, egarpesen ruteos ton cosmon, ostiton ruyo auton monogene, edoque inna pas hopistel es auton, mea polentai alarken zoi aionion. Pas hopistel, nós temos paz aqui, hopistel, claro, com um artigo definido, beleza? De pistel. Agora, sabemos que paz, ela está no singular, indicando e vislumbrando o todo. Aqui que eu quero chamar a atenção também. Paz, que é todo, está sempre indicando todo, o todo, dentro desta perspectiva gramatical. Já o participio pistel, no presente ativo nominativo de pistel, que neste caso tem a função de adjetivo substantivado. Prestando atenção que nesse caso ele tem a função de adjetivo substantivado, nos traz a tradução de o crente, o que crê, ou seja, é todo que crê, ou todo crente que nele crer, todo aquele que crer, tá? Mostrando claro essa função de um adjetivo substantivado, que é a palavra pistel. Nós temos perfeitamente nesta classe e nesta forma gramatical. E deve ser traduzido como tradução, né? Claro, que é um particípio, o crente, o que crer, quem crer, aquele que crê. A relação das palavras paz com o adjetivo substantivo pistel é um indicativo de todo, indivíduo em número indefinido, sem apontar quem, expressar a crença, crer continuamente nele, ou seja, no Filho de Deus, em Jesus, tem vida eterna. Pois um particípio presente quer dizer uma ação contínua em andamento. Até aqui, vocês perfeitamente entenderam que João 3,16, que é pas hopistel, nós entendemos, todo aquele que crer, está no presente do indicativo ativo. Pistel é um verbo particípio, um particípio verbal, que nós aqui na tradução seria nesta forma, e neste artigo aqui, seria na realidade um adjetivo substantivado, também trazendo a palavra paz como um adjetivo, qualificando a questão do todo e também trazendo a responsabilidade de aquele, né, e o que crê, o crente tem que acreditar continuamente em o Filho de Deus ou no Filho de Deus, porque está no presente do indicativo ativo e esse particípio indica de fato uma questão de uma ação
que ela está em andamento, uma ação contínua, clara, indicada pelo particípio presente pisteuo. Então, pistel, particípio presente, indicando o indicativo do presente aí na voz ativa. Diante desse quesito, terminamos com nossos assuntos. A referência bibliográfica está aí. Você pode estar verificando pelas referências bibliográficas, pelas análises e também pelo esboço que eu deixei no blog Bíblia Explicada Teologicamente. E outros irmãos também, com certeza, já têm, desde ontem, esse pequeno esboço, pequeno estudo acerca do termo paz e o termo que dá a ideia de todo, o todo. Observamos, claro, que diante de tudo que foi falado até agora, não podemos conceber de modo nenhum, aqui, pelo menos nessas análises, que o termo paz indica algo específico, trazendo uma individualidade, simplesmente. Não. Pode até trazer uma individualidade, mas mostrando o todo com o todo. Por isso que deve ser ressaltado. Em relação a 1 Timóteo 2,4 e a Tito 2,11, ali a salvação é indefinido, porque o substantivo está também indefinido. Deus abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.